Olá galera, boa noite, tudo bem? Então estamos aqui gravando mais um vídeo, né? Queria poder fazer o vídeo um pouco mais cedo, mas estava com um vizinho com a música absurdamente alta e estava incomodando até para me concentrar para fazer o vídeo. Mas enfim, agora passou, silêncio total, pude fazer o, o meu vídeo. Esse é o problema de muitas pessoas em casa. Enfim, então vamos lá. Primeiro, vamos atribuir algumas obrigações que eu já tinha passado para os alunos em relação aos conteúdos, ao conteúdo programático do primeiro bimestre. Tá? Nós temos no livro 12 capítulos de história. Então, como são 4 bimestres, para cada bimestre, 3 capítulos. Então, neste momento, o aluno tem a obrigação de fazer os exercícios dos 3 capítulos. Por quê? O capítulo 1 ele é conteúdo de teste, o capítulo 2 é o conteúdo de trabalho e o capítulo 3 é o conteúdo da prova. Né? Teste e prova, né? Vamos esperar normalizar toda a situação para ver no calendário quando iremos fazer aplicações dessas duas avaliações. Né? E aí, a partir disso, o aluno já sabe pontualmente aquilo que ele vai estudar. Ele não precisa ficar no desespero, caramba, são 3 capítulos para me estudar, como é que eu faço para estudar tudo isso? Não. Na hora que ele for fazer o teste, ele sabe que o capítulo 1 é só o conteúdo do capítulo 1 para fazer o teste. Né? O capítulo 2 está pontuado, que é o trabalho. E o 3 ele vai estudar para fazer a prova. Então, se ele já faz todos os exercícios, automaticamente há uma memorização dos assuntos que nós estamos tratando em cada um deles. Então é importante que o aluno faça os exercícios. Fazendo os exercícios, tudo isso fica mais palatável no momento que ele for fazer essas avaliações. Tá? Então, com bastante tempo em casa, eu sei que são 10 disciplinas, ele vai organizando o seu tempo e fazendo os exercícios na medida do possível. Teve alguma dúvida entre um exercício e outro, me procure, sem problema, irei responder a todos, né? Sempre como eu sempre fiz, como todos os alunos que me procuraram, eu atendo sem nenhum problema. Tá? O capítulo do trabalho é o iluminismo. Eu tinha dividido esse capítulo, porque como a turma tinha dividido em 3 grupos, cada grupo ia fazer uma parte do capítulo. Agora, como é individual, eu não posso fazer isso. O aluno vai ter que fazer o capítulo inteiro. Tá? Não é um capítulo longo, pra você ter uma ideia, ele vai da página 17 à página 24, incluindo o exercício. Então é um capítulo curtinho. Embora o assunto do iluminismo, você vai entrar aí no YouTube e procurar vídeos, você vai encontrar vídeos longos de 1 hora e meia, 40 minutos, 50 minutos, porque ele é um assunto muito extenso. Né? Você vai encontrar alguns especialistas na área de história que estudam esse momento da história, que é o iluminismo, ou ilustração. Quando vocês forem fazer uma pesquisa e encontrar período da ilustração, é a mesma coisa quando se fala, né, de iluminismo, ou a era das luzes, é o mesmo conceito. Tá? A palavrinha é colocada diferente, mas ele está falando sobre os mesmos assuntos. Né, que é o momento que aparece todo uma linguagem filosófica para tratar de novos assuntos e fazer uma reflexão, né, do que foi pensado anteriormente e do que vai ser discutido a partir das ideias iluministas. Tá? Então, uma das questões fundamentais para o aluno entender no capítulo e do trabalho é que a primeira reação desse contexto do iluminismo é o que chamavam os franceses de ancien regime, ou antigo regime. Né? O que era o antigo regime? O regime absolutista. Tudo estava pautado na mão do rei. Né? Tudo ele resolvia. Além disso, ainda havia o envolvimento religioso em questões políticas. Né? Ainda não havia esse conceito de um Estado laico, né? Política de um lado e religião do outro. E isso causou muitos conflitos. Então esses questionamentos sobre essa divisão de poderes, ela começa a partir daí do iluminismo. Então você vai lá ter no capítulo a parte onde ele vai falar da filosofia iluminista, né? Qual era o conceito dessa filosofia. Aí o aluno vai entrar lá, vai ler, vai entender qual era esse conceito.
pensamento iluminista e a economia, o que se pensava esses iluministas, né? E como que estava a economia nesse momento da história, né? A Revolução vai falar sobre os déspotas, né, esclarecidos, né? O que eram os déspotas esclarecidos? Aquelas pessoas mais informadas, né? Mais sintonizadas nas questões. Praticamente eram elas que ditavam as regras do jogo desse período, né? Tendo o fundamental do conceito do poder absolutista, tinha o poder nas suas mãos, né? Então esses déspotas eram aqueles que eram muito questionados pelos iluministas. A Revolução Científica, porque para quem estudou no ano passado, no 7º ano, sabe que muitas invenções e muitas ideias científicas eram condenadas pela Igreja. E nesse momento do iluminismo vai haver um boom científico, né? A ciência vai estar em alta, em ápice, né, de grande descoberta. Então, contribuições importantes para a humanidade a partir de muitos cientistas. E no finalzinho aí ele fala das reformas pangolinas. Então o aluno vai ler, vai entender que reformas eram essas, qual era o principal objetivo. Curtinho, isso tem lá, acho que numa página e meia os assuntos, então o aluno vai entender de forma muito fácil. E tanto que na hora que ele for fazer os exercícios, ele vai seguir uma ordem cronológica, que é isso. Ele vai começar lá do início do capítulo até o final, né? Se ele está procurando a resposta da primeira pergunta, ele vai lá no início do capítulo que ele já vai começar a encontrar a resposta. Eu sempre sugiro para os alunos, quando forem ler o capítulo, leia o capítulo primeiro, façam algumas marcações de texto, que ela é importante, ela vai pontuando, porque quando ele for ler a pergunta, e eu acho que eu li isso aqui em algum canto e marquei. Aí ele vai lá, exatamente onde ele marcou, está lá marcado o que ele achou sobre aquele assunto. Ele pode fazer anotações no canto, né? Ele pode usar o caderno para auxiliar, para ele falar, fazer a página tal, assunto muito importante, e fazer um comentário com as suas próprias palavras do que ele leu, né? Porque história é a interpretação e associação de ideias. Não adianta o aluno querer ficar decorando história. História não se decora. Isso é um conceito muito usado por explicadores e explicadoras. Isso é muito ruim, né? Que tem muitos explicadores aí que colocam a história é decoreba. História não é decoreba. História é interpretação e associação de ideias. Por que está sendo tratada a discussão daquele problema? Né? Eu costumo até dar um exemplo, né? Quando você pergunta para uma criança, quem descobriu o Brasil? Ela vai me responder de forma óbvia, Pedro Álvares Cabral, tá? Mas se eu fizer uma outra pergunta, por que Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal e vem em direção ao nosso continente? Tem que entender qual é a lógica que está por trás disso. Ele não veio para cá à toa. Então é preciso você procurar se alimentar de informações para dar a resposta dessa pergunta. A mesma coisa é na hora que o aluno vai responder essas perguntas aí desse livro, que é muito fácil, é um livro muito agradável de se ler e ele é bastante objetivo. A última parte dos exercícios são exercícios de concursos públicos, mas elas tratam exatamente do mesmo tipo de exercícios que ele fez antes lá de forma discursiva, escrevendo as respostas. Só que naqueles exercícios de concurso público estão com as pegadinhas do concurso público, então ela tem que ficar atento. E elas são assuntos tratados aí na internet, porque são perguntas que já estão em domínio público. Então você vai encontrar essas perguntas publicadas no Google também lá para o aluno estudar. Então é fácil até para o aluno encontrar as respostas. Não tem dificuldade, basta ele se dedicar. Tá? Então, o trabalho é esse contexto, né? Para quem já viu o meu vídeo lá de ética, né? Ele vai fazer um trabalho de 30, 40 linhas, né? Pode colocar imagens, né? Não precisa colocar muitas, procura usar as imagens, né, importantes do que ele trata de cada tópico do assunto, né? Não precisa ser imagens imensas, que é para ele mostrar que está fazendo uma coisa grandiosa. Pede para ele colocar uma imagem pequena e tratar sobre aquela imagem, qual é a relação do que ele está querendo dizer com aquelas imagens, né? Então é importante que haja esse conceito, né? E a última parte,
que eu quero dizer para vocês é que tiver dúvidas, me procure. Não deixe de falar sobre nenhuma dúvida, tanto no grupo criado pelo Franklin, como o grupo que eu tenho lá no Facebook, Professor Carlos Correia, História, que eu vou publicar também esse vídeo também lá, e vou publicar daqui a pouco no meu canal no YouTube, né? E o que acontece? Curte lá o vídeo direitinho, né? Se inscreve no canal, porque depois, quando eu tiver publicando outros vídeos, você vai receber no seu celular um comunicado que tem um videozinho novo para você assistir, tá bom? E não deixe de cumprir com as regrazinhas aí contra o coronavírus, que ela é muito importante. Tchau e até a próxima.